Vamos ler esse texto, Lucas capítulo 7, versículos 29 ao 35, diz assim: E todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo. E sendo batizados por João, mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejuma e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar. Pai bendito, nós te damos graças, porque a tua palavra, a tua santa, eterna e bendita palavra, tu a tens elevado acima de todas as coisas. E nós a respeitamos, a honramos e pedimos que o Espírito Santo, que a inspirou, possa nos ensinar mais uma vez nessa noite aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje, para a edificação do teu povo, para abençoar o teu povo e a tua igreja, em nome de Jesus. Todos dizem? Pode sentar, queridos. Meus irmãos, hoje pela manhã nós tivemos um encontro muito importante com o Ministério de Crianças da nossa igreja, o Ministério Flechas. Esse é, com certeza, o ministério mais importante dessa igreja. Todos os ministérios são importantes, mas com certeza o ministério com crianças é o principal deles. Quem concorda comigo? Jesus disse que elas são importantes, né? E o texto que eu ministrei hoje pela manhã foi lá em Mateus capítulo 18. E os discípulos estavam perguntaram para Jesus qual era o maior no reino dos céus. E Jesus então toma uma criança, traz para perto dele, olha para os discípulos e diz assim: quem não se tornar como uma criança, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, de modo algum vocês podem entrar no reino dos céus. Porque aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E para demonstrar essa importância, Jesus continua dizendo, ainda no versículo 6 do capítulo 18, que quem fizer tropeçar um destes pequeninos, ele ainda está olhando para as crianças. Ele diz que quem fizer tropeçar um desses pequeninos, era melhor que essa pessoa amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse afogado no mar. Jesus está dizendo que tem menos rigor no juízo de Deus para com o suicida do que para com aqueles que fazem tropeçar uma criança. E mais ainda, ele diz que os anjos do Senhor, aliás, Jesus nem diz que são os anjos do Senhor. Versículo 10, capítulo 18 de Mateus, diz assim, Jesus diz assim: eu vos afirmo, em verdade, que vocês não devem desprezar esses pequeninos, porque os seus anjos, Jesus nem diz os anjos de Deus, diz os seus anjos, os anjos dos pequeninos, veem a face do meu Pai incessantemente. Você achava que anjo da guarda era conversa só de, né, história aí da cultura? Não. Anjo da guarda é um negócio que tem aqui na Bíblia, está aqui. As crianças têm anjos da guarda? Tem. E mais ainda, Jesus está dizendo, esses anjos têm acesso direto ao meu Pai que está nos céus.
Portanto, queridos, crianças são muito importantes no reino dos céus. Por isso que Satanás quer matá-las antes que elas nasçam. A Bíblia diz que delas é o reino dos céus. Você imagine que os anjos os anjos de maior patente no reino dos céus são os serafins. A Bíblia diz que os serafins não ousam olhar para Deus, eles estão ministrando diante de Deus. Isaías capítulo 6 fala sobre isso. Ele diz que os anjos estavam voando, cantando, santo, santo, santo é o Senhor, e eles têm 6 asas, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles cobrem o rosto, porque eles não ousam olhar para Deus. Mas Jesus está dizendo que os anjos das crianças que cuidam delas e que contam para Deus o que os adultos, nós e o mundo está fazendo com elas, têm acesso toda hora e todo momento diante do Pai que está nos céus. Irmãos, eu queria encorajar todos os irmãos, eu queria pedir a todos aqueles que estavam hoje de manhã, ou aqueles que fazem parte do nosso ministério com crianças, que fiquem de pé agora. Eu quero abençoar a sua vida. Por favor, todos, eu sei que a maioria está trabalhando nessa hora, né? Agora mesmo nós temos o culto das crianças, temos as salinhas funcionando, nem a minoria está aqui, mas vocês estão representando esse ministério. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês, dizer obrigado pelo investimento que vocês têm feito. Graças a Deus que nesse grupo tem, dos quase 30 que a gente tinha hoje aqui, tinha 4 homens no meio. Benditos entre as mulheres. Vamos agradecer a Deus por eles, dando um aplauso bem forte a Jesus. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Pode assentar. Por isso que nós valorizamos tanto as crianças. Agora, aqui nesse texto que nós lemos, Jesus lança a mão de uma parábola e ele fala de crianças. Mas é impressionante que na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo nos adverte que nós não devemos ser como crianças. Ele diz algumas vezes assim, que a gente não deve ser como crianças imaturas. Como conciliar, então, essa aparente contradição? Jesus disse, se vocês não se tornarem como crianças, não podem entrar no reino dos céus. E o apóstolo Paulo está dizendo, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, ele diz que ele não pôde falar aos coríntios como a espirituais, mas como a carnais, como crianças. Em Efésios capítulo 4, versículo 14, o apóstolo diz que nós não devemos ser mais como meninos, agitados de um lado para o outro, né, levados por qualquer vento de doutrina. E ainda em 1 Coríntios capítulo 13, nós somos chamados a desistir das coisas de menino. Como então nós podemos conciliar isso? Eu creio que o próprio apóstolo Paulo responde essa pergunta, e está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, quando ele diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O Senhor nos chama para ser crianças do ponto de vista da humildade. Sermos crianças, como ele diz ali, na maldade, na maledicência. Mas ao mesmo tempo, sejamos adultos na forma de pensar. O texto diz que ao ouvirem as palavras de Jesus, o texto de Lucas capítulo 7, que lemos no início, quando a multidão, aquela audiência, ouviu Jesus falar a respeito de João, diz que aquela audiência se dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo diz que de um lado todo o povo e até mesmo os publicanos, que eram os cobradores de impostos, diz que eles reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados por João. Mas tinha uma outra galera, um outro grupo, que ouviu igualmente a voz e a palavra e a mensagem de Jesus, mas que eles rejeitaram. Eles eram os fariseus e os peritos na lei. Eles não quiseram, rejeitaram o propósito de Deus e não foram batizados por João. Irmãos, eu gostaria de refletir com você nessa noite sobre esse tema que eu dei de as crianças que brincam. As crianças
que brincam. Parece uma repetição, como é que chama essa figura aí? Um pleonasmo, não, como é que é? Uma redundância, sei lá. As crianças brincam, sim ou não? Nem todas. Alguns não conseguem brincar. Mas as crianças brincam, e as crianças do reino de Deus são crianças que estão brincando, são crianças que estão se divertindo. Quem aqui se diverte servindo ao Senhor? Mano, essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. Servir a Deus não pode ser uma coisa chata, não pode ser uma coisa pesada. Ai, meu Deus, agora eu vou para a igreja. E agora todos, por favor, silêncio. Irmãos, o céu tem festa. Você já viu festa com silêncio? Tem hora que tem que ter silêncio, claro. Mas tem hora que tem festa, tem alegria. Tem crianças, né, brincando. Em todas as épocas, em todo o tempo, sempre foi assim. Toda vez que a palavra de Deus é pregada para alguém, para um grupo, para uma multidão, sempre vai ter esses dois grupos. Um grupo que vai receber a palavra com alegria, vai brincar com esse negócio, e o outro que vai dizer, não é assim, eu acho que não é bem assim não, esse pastor deve estar meio tantando a cabeça. Tem um grupo que vai rejeitar, natural. Isso faz parte da escolha, da capacidade que Deus nos deu de escolher. Jesus então conta essa parábola, se referindo a esse episódio. Ele acabou de ver acontecer isso, ele acabou de ver os fariseus rejeitando, e acabou de ver o povo, os simples, até os publicanos recebendo a mensagem. E ele compara essa geração, a geração daqueles dias, a crianças que são chamadas para brincar, mas não querem brincar. Ele chama essa geração de uma geração que está sentada na praça, mas não quer saber de brincar. Elas são pessoas, irmãos, que muitas vezes estão no nosso convívio, no nosso meio, mas elas não querem mais brincar, elas perderam a alegria, perderam o propósito, perderam a fé, perderam aquela alegria de fazer parte de algo, de compartilhar a sua vida, perderam aquela alegria espontânea, se tornaram religiosas, se tornaram insatisfeitas. São como essas crianças sentadas na praça que Jesus falou, tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Aí nós tocamos um lamento e vocês também não choraram. Ou seja, o que a gente faz agora? E Jesus termina, ou Jesus afirma, Jesus interpreta isso no que está lá no verso 33, versículo 34, ele diz, pois veio João Batista sem comer pão, nem beber vinho, um esquisitão, só vivia no deserto, escondido, comendo gafanhoto, olha a dieta do camarada. Comia gafanhoto e mel silvestre, ia para uma picanhada, uma churrascada, não posso, estou de jejum. Aquele cara, né? Imagina a barba desse homem, a roupa dele era de camelo, pele de camelo, devia ser cheirosa, uma coisa agradável, né? E aí chega esse camarada e vocês dizem, ele tem demônio. Aí vem o filho do homem que está comendo, está bebendo, está lá, está com todo mundo, se interage com todo mundo, e vocês dizem, não, isso é um glutão, beberrão, né, amigo de publicanos e pecadores. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você como princípio é, crianças podem perder a capacidade de brincar. Nós somos as crianças do reino de Deus, mas se você não prestar atenção, você pode perder a capacidade de brincar no reino de Deus. É claro que eu estou falando de uma maneira figurada. Jesus disse que essas crianças estão sentadas nas praças. Irmãos, isso é uma contradição. Você já viu criança sentada na praça? Praça é um lugar aberto, jardins, espaço, normalmente tem brinquedos, tem pula-pula, tem escorrego, tem, sei lá, um monte de coisa. E as crianças, quando chegam num lugar desse, o que é que elas fazem? Vão lá, vão brincar, vão correr, vão gastar energia. Mas Jesus está dizendo, essas crianças estão sentadas nas praças. Irmão, tem alguma coisa errada com essa criança, sim ou não? Ou está doente ou está amarrada. Sim ou não? Só velhinhos ficam sentados nas praças, contando os seus casos,
jogando dominó, fazendo sei lá o quê. Mas criança não, e principalmente criança quando vê outra criança, pode ser que ela nunca tenha nem visto na vida. Ela viu outra criança, ela vai tentar descobrir, nós vamos brincar do quê? Nós vamos gastar energia com alguma coisa. Crianças saudáveis querem brincar, mas tem aqueles que não querem brincar de nada. Tem aqueles que dizem, não, essa brincadeira eu já passei dela. Essa brincadeira aí eu acho que eu não gosto muito, né? Mas, queridos, não perca de vista o fato de que nós somos crianças de Jesus. E Ele nos chamou para sermos saudáveis e sermos crianças que brincam na sua presença. Nós podemos perder a espontaneidade de brincar, a capacidade de brincar, mas em nome de Jesus, Jesus está nos advertindo nessa noite, nós não vamos perder essa capacidade em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Segundo princípio que quero compartilhar com você é o espírito religioso adoece as pessoas. Você sabia que a religião é uma desgraça? Religião é algo muito sério, irmãos. João Batista era totalmente diferente de Jesus. João Batista era esse esquisitão que eu falei. João Batista era quase um monge. Vivia no deserto, longe do circuito, né, de todo mundo. Lá às margens do Jordão. Vivia lá, escondido talvez, passando a maior parte do seu tempo em contrição, em jejum, em oração. E Jesus era o contrário, Jesus transitava por todo canto, Jesus já tinha acesso a todo mundo, Jesus não tinha nenhuma cerimônia, ele poderia muito bem tratar uma humilde viúva, como aquela viúva de Naim, que ele ressuscitou seu único filho, e logo depois ele está, por exemplo, lidando com um homem rico chamado Jairo. Jesus não tinha problema de lidar com fariseus, com intérpretes da lei, gente de alta posição, com os humildes. Jesus transitava por todo mundo. E mais uma coisa, quando ele começou o seu ministério, ele começou numa festa de casamento. E quando faltou vinho, ele disse, pode deixar que a festa por mim está garantida. Eu vou transformar água em vinho. Jesus era totalmente diferente, mas mesmo assim, aquelas crianças rabugentas, chamadas peritos da lei, intérpretes da lei, fariseus da lei, não gostavam nem dele e nem de João Batista. Por quê? Porque para os religiosos, meus irmãos, nem um nem outro agrada. Porque não importa o que você faça, os religiosos, os herdeiros desses fariseus e peritos da lei, sempre vão encontrar um defeito em você. Eles não estão interessados em ver e torcer e se alegrar com o avanço do reino de Deus. Se você é um pregador animado, cheio da graça, da unção, contador de piadas e alegre, feliz, as pessoas dizem, eu não gosto desse pastor, que ele é muito, como é que fala? Muito sem graça. Ele se acha, né? Ou então é sem conteúdo, fica contando piada porque não tem o que contar. Não estudou a Bíblia para falar a Bíblia, a verdade, né? Se você é um pregador todo mais, né, consistente, todo mais elaborado, e lê suas citações pausadamente, né? Diz, quem aguenta um pregador desse? Vai todo mundo dormir. Ele nunca está satisfeito. São crianças que não gostam de brincar. E mais ainda, se você anda de forma despojada, sem nenhuma vaidade, anda num carrinho assim já pelos 10 anos que já se passaram, aí ele diz, você é um pastor sem fé, miserável, anda desse jeito, não tem fé para ter alguma coisa melhor. Se o pastor é daquele que gosta de grife, né? Grife, cadê a grife aqui? Essa aqui não tem grife, não. Gosta de carro novo, né? Gosta de coisa boa. Já tem um fariseu para chegar e dizer, não sei não. Tem alguma coisa aí que precisa ser objeto de investigação da Lava Jato. Ele sempre tem alguma coisa para... Ele sempre tem uma catinga para botar, irmãos. A verdade é essa. Ele sempre tem um negócio, não gosto desse negócio, não. Sabe o que acontece? Você nunca vai conseguir agradar religiosos, porque religiosos são desagradáveis. Não tente agradar religiosos, porque a religião torna as pessoas doentes.
O espírito religioso, irmãos, é um demônio que se manifesta de forma sutil, dissimulada, parece piedoso, mas ele está totalmente comprometido com Satanás em matar, roubar e destruir a igreja. Você não pode dar asas a esse espírito religioso. Você precisa denunciá-lo e expulsá-lo da sua vida e do nosso meio. Quem entendeu, diga glória a Deus. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você nesse texto. A praça é um lugar onde revelamos quem nós somos. A praça aqui é uma metáfora. A praça é um lugar onde as pessoas estão. A praça é o mundo, a praça é um lugar público. A praça é um lugar onde todos podem se manifestar. A praça, aliás, antigamente tinha as praças que tinham o coreto no meio, não era isso? Ainda tem isso, não tem? Algumas praças ainda. Outras já acabaram. Coreto era um negócio no centro daquela praça ali, onde as pessoas podiam discursar, podiam falar o que elas quisessem, podiam defender suas ideias, poderiam falar o que quisessem. Eram lugares onde as pessoas estavam trocando informações. E Jesus está ilustrando o seu pensamento a partir desses dois grupos antagônicos de crianças que estão brincando na praça. Porque as crianças saudáveis, irmãos, sempre vão chamar as outras para brincar. Elas são animadas, elas estão interessadas nas brincadeiras, mas do outro lado estão as crianças rabugentas, aquelas que já são, parece que elas já sabem de tudo. Já viu aquelas crianças, parecem uns nerds? Às vezes tem um óculosinho daqueles assim, né? Um menino com 10 anos não ri mais. Irmãos, isso não é uma criança, isso é um paciente. Precisa ser internado, chamado um psicólogo, um psiquiatra. E você chama ele para brincar, ele não gosta dessa brincadeira. Vamos fazer não sei o que lá. Não, acho que não. Já estou no outro nível. Sabe, amados, minha mensagem hoje é bem rápida. Não quero me delongar. Mas sabe, você e eu precisamos decidir de que lado nós vamos ficar. Porque ou você está do lado das crianças saudáveis em Cristo, que buscam com alegria as brincadeiras do reino de Deus, que você busca servir a Deus se divertindo, alegre, ou você está no outro time, do time rabugento, dos fariseus, dos intérpretes da lei, que para eles está tudo horroroso, está tudo ruim. Ou você está do lado das crianças do reino dos céus, ou você está do lado daqueles meninos emburrados, que tudo que você vai fazer na igreja não pode, está errado. Vamos fazer uma festa, não sei o que lá, acho que não vai dar certo. Ah não, vamos fazer um retiro lá na Pedra da Boca, mas é muito longe, meu Deus, é longe demais, você pode voltar cheio de virose. Ah, vamos fazer não sei o que, não, acho que não vai dar certo, não. Não, isso aqui a Bíblia, não, eu nunca vi isso na Bíblia. Onde está escrito que você deve ir para a Pedra da Boca fazer retiro lá? Se tiver na Sagrada Escritura eu vou, se não tiver eu não vou. Tem gente assim, você acredita? Crente rabugento, meu Deus do céu, misericórdia, diga misericórdia comigo. Eles se opõem a toda mudança, a todo avanço no reino dos céus. Irmãos, nós somos chamados para nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós somos chamados para servir as pessoas aonde elas estão. Nós somos chamados, irmãos, se a brincadeira é para dançar, vamos dançar todo mundo. Se a brincadeira é chorar com quem está chorando, vamos todo mundo lá chorar. Vamos contratar as carpideiras e vamos lá chorar com o nosso irmão. É um velório, estou lá dentro com eles. É uma alegria, é uma festa, estou lá com eles, vamos celebrar, vamos nos alegrar. É hora de construir algo, vamos todo mundo arregaçar as mangas, vamos fazer. Irmãos, são as crianças do reino. São as crianças que estão interessadas em avançar o reino de Deus. Se a brincadeira é carregar pedra, vamos carregar pedra. Se a brincadeira é fazer parte de uma célula, vamos fazer parte de uma célula. Se a brincadeira é fazer discipulado, vamos discipular e ser discipulado, amém? Mas eu vi uns dias desses, nem me lembro quando foi, um pastor numa televisão, dizendo que discipulado não tem na Bíblia.
Eu não sei qual é a Bíblia que ele lê, não é a minha, com certeza. Você já imaginou isso? Não, discipulado, eu nunca vi isso na Bíblia, isso é uma invenção moderna, não sei de que lá e tal. Sabe por quê? Vai ver a igreja dele. Vai ver a igreja dele. Se tem alegria, se tem diversão de Jesus. Estou falando de entretenimento para encher linguiça e para atrair as pessoas só por diversão. Não estou falando servir a Deus de verdade se divertindo. Servir a Deus de verdade com alegria. Estou falando disso. Nós somos chamados para isso, irmãos. Se a brincadeira, irmãos, é servir alguém que está passando necessidade, eu sou o primeiro e você a botar a mão no bolso e dizer, nós vamos abençoar esse irmão. A brincadeira agora é ajudar e abençoar, é erguer uma casa para alguém, é dar comida para quem está com fome, é abençoar a vida de alguém. A brincadeira é essa, vamos brincar. Mas o que tem de gente hoje, irmãos, escondido, muitas vezes travestido de sã doutrina. A sã doutrina diz que não pode. Esse negócio de célula é muito perigoso. Irmãos, ainda tem gente hoje. Escute isso, olhe para mim. Vou dizer isso com muito temor e tremor, mas vou dizer com muita fé e com muita firmeza. Como pastor e ministro dessa casa, que Deus me colocou nesse lugar. Alguns aqui se lembram, ou até já participaram disso alguns anos atrás, pelo menos uns 15 anos atrás. Um movimento que começou a correr pelo Brasil chamado G12. Um movimento de células, de discipulado, uma série de coisas. E o diabo acabou por tentar esconder esse mover de Deus. Um dia desse chegou um camarada aqui, uma família, que eu já conhecia a história. Chegou e perguntou assim, pastor, isso aqui é G12? Eu digo, é. Ele, misericórdia, vou-me embora. Nunca mais apareceu. Que Deus o abençoe, onde ele estiver. Mas sabe o que aconteceu naquela época? Um mover de Deus, o diabo conseguiu esconder da igreja por anos. E Deus tem levantado um mover de Deus poderoso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Igrejas em células estão explodindo no mundo, ganhando vidas para Jesus. E o diabo não vai mais parar esse mover de Deus, não. Não vai mesmo. Por isso que eu digo com toda certeza, com toda tranquilidade, essa é uma igreja em células. Nós vamos ganhar João Pessoa para Jesus, vamos. Nós não vamos fazer isso sozinho, não. Tem milhares de igrejas, tem centenas de igrejas e milhares de células que vão fazer isso junto conosco. Mas nós estamos comprometidos com o mover de Deus nessa terra. Estamos comprometidos com ganhar almas, fazer discípulos como Jesus nos mandou fazer. E nós vamos usar todas essas ferramentas que Ele tem nos dado. Nós vamos brincar porque a hora é essa. A hora de ganhar a cidade para Jesus é agora, é hoje, é nesse momento agora. Enquanto tem gente falando besteira, falando mal, fala do MDA, fala não sei de quem, vai arrumar o que fazer, pelo amor de Deus, vai te ocupar em fazer a obra de Deus e para de ser menino rabugento, sentado na praça. Quando você se chama para brincar, não quero brincar. Quando chama para chorar, não quero chorar. Chama para fazer alguma coisa, não vou fazer alguma coisa. Chama para não fazer nada, eu não vou fazer nada. Pelo amor de Deus, esse lugar é onde você se mostra. É na praça, onde você está sendo chamado e você tem o direito de escolher. Mas saiba de uma coisa, você vai prestar contas da escolha que você está fazendo. Quarto lugar, crianças saudáveis podem se tornar adoecidas e amarguradas. Sabia disso? Crianças saudáveis, abençoadas, de repente começam a andar muito junto com gente rabugenta. Escute isso, olhe para mim. Por favor, querido, olhe para mim. Como pastor, quero lhes pedir com todo carinho no meu coração. Ame a todos. Ore por todos. Mas não se acompanhe de gente que leva você para longe de Deus. Não se acompanhe de gente que leva você para longe da visão que Deus tem dado à sua igreja. Se afaste dessas pessoas. Diga não para elas. Amar sempre. Sempre.
mas não ande com elas, porque me diz com quem tu andas e eu vou te dizer quem tu és. Se você anda com gente crítica, com gente que vive murmurando, falando mal das pessoas, irmãos, e tem gente que tem a disfarçatez, a tranquilidade de falar mal de todo mundo na sua frente, e você não fala nada. No mínimo você está concordando com aquilo. Nós não estamos mais no tempo, irmãos, de ficar perdendo tempo com essas coisas. Ficar perdendo tempo com gente murmurenta, que lhe leva para fora da vontade de Deus. Sai fora disso. Não ande com aquele que, se dizendo irmão, seja avarento, seja promíscuo, seja murmurento, seja idólatra, seja imoral. Sai fora, não anda com essas pessoas. Gente que você sabe que está levando você para longe de Deus. Gente se embriagando por aí, dando mau testemunho. Você anda com essas pessoas, você vai se tornar igual a elas, amarguradas, adoecidas. Depois não vem pôr a culpa em Deus nem na igreja. Você está sendo advertido em nome de Jesus nessa noite, com muito amor e carinho. O texto diz, irmãos, que elas gritavam umas para as outras. Se você ler esse texto aqui no original grego, você vai perceber que essa palavra traduzida para gritar umas para as outras, não era só crianças gritando do tipo, ei, vem brincar, ou vem cá. Não. Gritar umas para as outras aqui significa o grito de gangues, o grito de provocação, o grito de gente que está querendo briga. É um grito de gente rabugenta. É um grito que está prevendo uma guerra. As crianças na praça, sentadas, gritando umas para as outras, como se quisessem brigar. É isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens e aquelas mulheres. Vocês estão sendo comparadas, disse Jesus para eles, a esse tipo de gente, que está sentada na praça, em vez de estar brincando, está gritando, esbravejando, enraivecido. Irmãos, o que tem de crente hoje na internet, falando mal de outro crente, não está escrito. Você quer ver uma notícia viralizar? É só dar uma má notícia de algum crente que caiu por aí, todo mundo cai em cima, feito urubu na carne preta, na carniça. É isso mesmo, eu achava que esse homem ia fazer isso mesmo. Parece que tem um prazer mórbido. Querido, quando o juízo de Deus cair sobre um caso desse, se você botou lá seu like, vai pegar em você, diga misericórdia. Pessoas hoje estão sendo exatamente aquilo que foi previsto nas Escrituras. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse, nos últimos dias os homens serão assim. Avarentos, jactanciosos, mentirosos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Judas, escrevendo, diz, essa gente não ousa, não tem receio, eles ousam falar mal de autoridades. Como você tem coragem de compartilhar algo, ainda que seja verdade, da vida de alguém, de uma autoridade, de um pastor, ou seja lá de quem for, e você vai lá e bota seu comentário, eu já sabia que ele era safado assim mesmo. Não brinca com o juízo de Deus, querido. Vivemos no tempo da graça. Deus continua derramando sua graça sobre cada um de nós, mas você e eu somos responsáveis quando a gente quer brincar ou a gente não quer brincar. Ou quando a gente quer se envolver com questões que não nos compete nos envolver. Tenha muito temor de compartilhar com essas crianças adoecidas e amarguradas que estão na internet hoje. Falam mal de todo mundo, falam mal da igreja. Não toque na igreja de Jesus, a igreja tem dono. A igreja é uma noiva.
Ah, mas a igreja está muito adoecida, a igreja está muito não sei. Outro dia eu vi um pastor falando assim: olha, eu estou com vergonha, porque olha, ser pastor hoje é um negócio que não vale nada, ninguém valoriza. Aliás, não sei quem foi comprar um carro, foi financiar o carro, chegou lá no banco, disse que era pastor, o cara disse que não financiava mais o carro para ele. E esse camarada bota isso na internet. E milhões de pessoas estão dizendo: é isso mesmo. Até que enfim alguém falou a verdade. Mentirosos de plantão. Isso é um desrespeito a milhares e a milhares e a milhares de pastores abnegados. Pastores que estão perdendo suas vidas. Pastores que estão dando tudo que têm, dando seus bens, dando sua energia, sua juventude, nos rincões desse país, no deserto, nos sertões, vivendo com salário mínimo quando vivem, abnegados, ganhando vidas para Jesus e sendo chamados de ladrões e são de serviço à casa e ao reino de Deus. Isso é falta de vergonha. Isso é falta de caráter. Todo segmento social tem safado no meio, inclusive dos pastores. No meio dos médicos, tem médico safado? Tem. Mas a maioria não é. No meio dos professores, tem professores safados? Tem, mas a maioria não é. No meio dos pastores, tem pastores lobos? Tem. Tem pastores se locupletando através da igreja? Tem. Mas não é a maioria. A imensa maioria são homens e mulheres de Deus que estão levando essa igreja adiante, todo dia de joelho no chão, buscando a presença de Deus. Agora se lembre de uma coisa, querido. A Bíblia diz que é necessário que venham os escândalos. Você vê escândalo na internet, não gosta disso, nem aplaude isso, mas saiba que isso tem que aparecer. Para quê? Para o que é verdadeiro se estabeleça. Os ministérios falsos que tem por aí, tem que acontecer. Para que os verdadeiros se estabeleçam. Mas a palavra de Deus para nós é: bem-aventurado é aquele que quando o Senhor voltar para prestar contas, o encontrar sendo fiel. Você é fiel? Ou você está deixando se amargurar e adoecer? E por último, a brincadeira. Nem está escrito aí na nosso esboço. Mas eu quero acrescentar mais um. A brincadeira é muito melhor quando a gente brinca juntos. A brincadeira é muito melhor quando a gente brinca juntos. Irmãos, é tempo da gente brincar juntos a guerra do Senhor. Os dias que virão por aí serão dias muito difíceis, todo mundo está sabendo disso. Mas se você confiar em Deus, nós vamos habitar na terra de Gósen. Pragas virão sobre o Egito, com certeza. Juízo de Deus virá sobre as nações, com certeza. Assim como veio na terra do Egito, também virá. Mas para todos aqueles que estão habitando na terra de Gósen, Deus tem um livramento para nós. Deus tem uma provisão para nós. Deus tem uma brincadeira especial para nós. Venha participar conosco das brincadeiras do reino de Deus. Crianças de verdade adoram quando vêm outras crianças. Elas têm uma grande expectativa quando elas encontram outras crianças, porque sabe que vai ter novas brincadeiras.
É muito melhor quando a gente está juntos. Orar sozinho é bom demais. Você deve ter esse hábito de orar só. Mas quando a gente ora junto é muito mais poderoso. Louvar e adorar o Senhor deve ser uma prática da sua vida todos os dias. Mas adorar o Senhor e louvar o Senhor juntos é muito melhor do que sozinho. Ouvir uma palavra sozinho é muito bom. Eu ouço muito, irmãos. A maior parte do meu tempo eu estou ouvindo mensagens. Deus me inspira muito através de homens de Deus e mulheres de Deus. Mas ouvir uma palavra juntos é muito mais inspirativo, é muito mais poderoso. Esse é o chamado para a brincadeira dos santos. Quem gostaria de brincar a brincadeira dos santos? Vamos ficar todos de pé, vamos orar.